gente vai direto para Londres conversar com o nosso correspondente Sérgio Uti, que traz os destaques do noticiário internacional dessa terça-feira. E o incêndio no Museu Nacional do Rio, claro, repercutiu no mundo todo, né, Sérgio? O que os principais jornais estrangeiros destacam por aí? Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia a todos aí no Brasil. Sim, foi uma enorme repercussão dessa história dos museus. Inclusive, o presidente francês, Emmanuel Macron, ofereceu a ajuda de técnicos franceses para ajudar no projeto de reconstrução do Museu Nacional, que foi um assunto que repercutiu, que virou manchete em vários jornais do mundo, como nós vamos ver a seguir alguns destaques captados aí por nossa produção. Aqui no Reino Unido, na França, em Portugal, na Espanha, na China, Rússia, houve muita consternação em relação ao que aconteceu no Brasil, Carol. Naturalmente, aqui na Europa, há uma valorização muito grande da história dos museus, com os seus museus. Aqui no Reino Unido, então, nem se fala. As pessoas gostam muito dos museus, porque são um tesouro nacional, inclusive, que levantam o turismo dos países. Daí dá para se entender porque as pessoas sentiram tanto aqui na Europa o que aconteceu aí no Brasil. Exatamente, né? A gente, quando sai daqui, vai principalmente para a Europa, a visita aos museus é uma parada obrigatória. Qual que é a principal diferença? Você que está aí, que acompanha o dia a dia, é diferente a administração, como é feita, da cultura, né? De toda a história do país por aí, é diferente daqui? Ou é a mesma forma de pensar e de se ver a importância da cultura e da história do país? Olha, começando pelo número de visitantes, Carol, o Museu Nacional do Rio, por exemplo, recebeu no ano passado menos de 200 mil visitantes, aí na casa dos 190 mil. Eu estou aqui em frente ao Museu de História Natural, que é um dos prédios mais conhecidos de Londres, um dos prédios mais bonitos também. Esse é o terceiro museu mais visitado do país. O primeiro é o Museu Britânico, depois vem a National Gallery, que é a Galeria Nacional. Todos estão na casa aí dos 6 milhões de visitantes todos os anos. Então, é uma diferença muito grande. E é nesses museus que os britânicos guardam parte do orgulho deles. Então, governo nenhum, seja de um partido ou seja de outro, vai pensar em deixar esse patrimônio de lado, porque além de ser uma questão muito valorizada pelo público interno, é também valorizada pelo público externo, o público que vem aqui ao país fazer turismo e, naturalmente, vem para esses museus. Olha, só para você perguntou aí de administração, só para se ter uma ideia, o orçamento dos museus britânicos no ano passado são mais ou menos 2.600 instituições, 2.600 museus em todo o Reino Unido. Nós estamos falando de Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Esse orçamento foi de 844 milhões de libras. Isso dá mais ou menos 4 bilhões e 400 milhões de reais só no ano passado. Mas também tem um dinheiro que vem da loteria e tem muito dinheiro também da iniciativa privada, já que há muitas empresas que têm interesse em ter seus nomes, né, vinculados aos nomes dos museus, que aqui tem uma super importância para esse público, Carol. E não é à toa, né? Que é tão bonito e que é tão legal a gente poder passear e ver. Mas claro que tem que ter essa mudança de comportamento também. Aqui no Brasil a gente acaba deixando de ir muitas vezes nos museus e visita os que são de fora, né? Tomara que isso mude. Agora, mudando de assunto, Sérgio, lá na Alemanha, a tensão entre os grupos de extrema-direita contra os pró-imigrantes continua bem forte, né? E dessa vez teve um grande protesto contra a xenofobia. Conta pra gente, muita gente participou, né? Pois é, muita gente. Os alemães esperavam cerca de 20 mil pessoas. No final das contas, foram 50 mil pessoas em Chemnitz. Foi um show, um concerto de rock que virou um grande protesto contra a xenofobia, né? Muitas pessoas atenderam ao chamado da primeira-ministra Angela Merkel e de suas próprias consciências para combater essa onda neonazista que surgiu na Alemanha nos últimos anos, principalmente depois dessa onda imigratória. Que é bom destacar Chemnitz, o lugar onde tudo isso aconteceu, toda essa polêmica aconteceu depois da morte de um alemão que levou aos protestos da extrema-direita. Essa cidade fica no leste do país, que é uma região que tem menos imigrantes, mas também mais resistência a imigrantes. Foi ali naquela região, na ex-Alemanha comunista, que o AfD, o partido de extrema-direita da Alemanha, teve a maior parte de seus votos, entrou no parlamento alemão pela primeira vez desde a década de 50 e hoje virou a terceira força política do parlamento alemão. Portanto,
não é apenas um problema dos grupos neonazistas, mas também de forças políticas institucionalizadas que dão força para esses grupos. É um problema que está aí nas mãos de Angela Merkel e que também surge em outros países, Carol. Claro. E agora, para a gente encerrar, o Papa Francisco voltou a ser destaque no noticiário depois de mais um pronunciamento. O que foi que ele disse? Pois é, ele pediu oração e silêncio. Nesse momento, o Papa Francisco atravessa, na verdade, a pior crise dos seus 5 anos de papado. Isso depois da sua viagem à Irlanda. No último dia da viagem, houve a divulgação de uma carta de um arcebispo que, na verdade, ele tirou de um posto importante da igreja, que dizia que ele sabia, na verdade, dos abusos sexuais cometidos por um outro bispo norte-americano. O Papa, sem apresentar nenhuma prova, na verdade. Foi uma acusação que mexeu muito com o Papa Francisco, mas que também fez com que muitos setores da igreja demonstrassem apoio público. Foi o caso, por exemplo, de bispos do Nordeste do Brasil, bispos de Portugal, que ficam ao lado do Papa Francisco nesse momento em que as forças mais conservadoras do catolicismo tentam estremecer aí o seu papado, Carol. Tá certo, Sérgio. Muito obrigada pela participação. Um ótimo dia de trabalho aí para você. Até mais. Até mais.